Olá galera, sejam bem-vindos, professor Humberto Azarite. Vamos dar continuidade às nossas aulas de física. Na aula de hoje, em particular, vamos estudar a relatividade do movimento. Dentro da física, a gente vai ver que dizer que um corpo está em repouso ou em movimento é algo relativo, ou seja, a gente vai precisar de um referencial. Como assim? Vamos então apresentar os conceitos de referencial e de movimento. O referencial é o corpo ou o observador a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. É aquele seu parâmetro para poder analisar aquele fenômeno. Quando dizemos que um corpo ele está em movimento, devemos explicitar em relação a que outro corpo sua posição se altera em função do tempo. Então, quando nós dizemos que um corpo está em movimento, nós devemos dizer em relação a quem ele está em movimento, ou seja, qual o parâmetro para a gente perceber que a posição dele está sendo alterada ao longo do tempo. E aí o conceito de movimento e repouso, que eles são relativos, ou seja, eu não posso falar que o corpo está em repouso ou em movimento de forma absoluta. Eu tenho que relativizar, ou seja, dizer em relação a quem ou ao que. Então eles dependem desse referencial. Então quando o objeto ele vai mudando de posição em relação a esse referencial, no decorrer de um tempo, eu posso dizer que esse objeto ele está em movimento. Agora, se ele permanece na mesma posição no decorrer do tempo em relação a esse referencial, eu digo que ele está em repouso. Tá legal? Então agora vamos ver exemplos práticos para que a gente possa assimilar esse conceito. Imagina aí, nós temos duas imagens aí, de um trem em movimento e a outra de um avião, tá? Os dois aí em movimento, ou não. Então, o avião ou o trem em movimento, eles têm dois referenciais. Então, vamos olhar para o primeiro aí, que é o trem aí que está em movimento. Para quem está dentro do trem, ou seja, para os passageiros, o que acontece? A posição do trem está mudando ao longo do tempo, ou seja, ele percebe o trem mudando de posição ao longo do tempo? Não, porque ele está acompanhando o trem. Então, para os passageiros, esse trem ele não está mudando de posição ao longo do tempo, ou seja, ele olha sempre para o trem e vê sempre ele na mesma posição durante qualquer tempo, qualquer intervalo de tempo. Então, para os observadores, para os passageiros do trem, e o que eu falei vale para o avião, o trem ou o avião ele está imóvel, ou seja, ele está em repouso para quem está no trem ou no avião. Agora, em relação a essa galera que está aí do lado de fora, na primeira imagem, em relação aos passageiros que estão aí na estação e ao pessoal que está ali no gramado olhando o avião, eles percebem que a cada intervalo de tempo, no decorrer do tempo, a posição do veículo ela vai mudando. Então essa galera que está observando o trem, nesse momento ele está nessa posição aí, mas daqui a 30 segundos, por exemplo, ele já não vai estar mais nessa posição, ele vai estar em outra. Assim como o avião, olhando o avião nesse momento, ele está nessa posição aí, mas 10 segundos depois ele já não vai estar mais nessa posição. Ou seja, no decorrer do tempo, a posição do veículo ela vai modificando em relação aos observadores externos, ou seja, em relação à galera que está ali na estação do trem e em relação à galera que está ali no gramado olhando ali o avião. Tá legal? Então percebam que uma mesma imagem
o mesmo veículo ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial que está sendo adotado. Isso é fundamental. Para concluir, vamos fazer um exercício, né, de como é que isso aí poderia explorado, como é que isso poderia ser cobrado. Então eu peguei uma questão da vestibular da UFRJ, quando a UFRJ fazia o seu próprio vestibular, não havia ainda o Enem, que ocorreu então a padronização. Então o enunciado diz o seguinte: Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Então aí a gente tem a imagem, e aí dentro do ônibus a gente tem a Heloísa, e na frente dela tem esse passageiro, em que a Heloísa afirma que ele não se move, ou seja, que ele está em repouso. O Abelardo, que está sentado aí na margem da rodovia, aí, de camisa verde, ele diz que não, que esse passageiro ele está em movimento. Então vamos à pergunta. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, mecânica é um ramo da física que estuda esse assunto, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e Abelardo para dizer que ambas estão corretas. Ou seja, o enunciado ele já deixa explícito que ambos estão corretos. Olha só, ele só quer que você explique de que maneira devemos interpretar essas afirmações para afirmar que ambos estão corretos. Por que ambos estão corretos? Porque cada um está utilizando um referencial diferente. Então, para a Heloísa, ela está usando um referencial, que é ali o ônibus, e o Abelardo está utilizando o solo. Por isso que ambos estão corretos, porque eles estão utilizando referenciais diferentes. Olha a resposta. Movimento e repouso dependem do referencial. Heloísa usou como referencial o ônibus. Então o ônibus para ela não está mudando de posição no decorrer do tempo, que ela está dentro do ônibus, então ele está sempre na mesma posição. Já o Abelardo ele utilizou o solo, né? Porque ele olhou naquele momento, o ônibus está numa posição, depois olhando novamente para aquela posição do solo, o ônibus já não está mais naquela posição. É por isso que ambos estão corretos. Tá legal, galera? Então encerra aqui essa pequena videoaula só para dar um resumo desse assunto, que é a relatividade do movimento. Ou seja, estar em repouso ou em movimento depende do referencial que está sendo adotado. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço.